De Apocalipse. Cadê o glória a Deus aí no Apocalipse? Hoje o chicote vai estralar, né, irmãos? Oh, glória. Capítulo 19, versículo 5. Apocalipse 19, 5. Nova fome, uma nova paixão por ti. Oh, glória! Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Eu não trouxe nada pra mesa, Oh, glória! Aleluia! apenas uma fome e uma sede. Tudo fora do tempo, fora do tempo. Mas a gente tem a sede Oh, glória! Aleluia! e a fome de um evangelho. Um evangelho que vai impactar as nações. Oh, glória! Não um evangelho de farsa, frajudo. Não, é um evangelho verdadeiro ao qual eu quero ministrar essa palavra nessa noite na sua vida. E eu sei que eu preciso melhorar muito para viver o que eu vou ministrar nessa noite. Amém? Então, vocês acharam Apocalipse 19, Glória! versículo 5? Diz assim: então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas fortes e trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Eu quero repetir isso. Chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já está pronta, Glória a Deus! ou já se preparou. Versículo 8 diz: foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. Linho fino são os atos justos dos santos. Os linhos finos são os atos justos dos santos. Curva essa fronte. Senhor Jesus, nós te louvamos, te glorificamos. Nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Obrigado, Jesus, por Tua presença aos meios dos louvores nessa noite. Nós reconhecemos a Tua grandeza e nos submetemos a Ti, Deus. Nos submetemos à Tua palavra. Nós estamos, Senhor, debaixo do Teu senhorio nessa noite. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, meu Rei. Entregamos, Senhor, o nosso coração, entregamos a nossa vida de corpo, alma e espírito no Teu altar nessa noite. Espírito Santo do Senhor, neutraliza agora toda a artimanha de Satanás. Neutraliza agora, Senhor, toda palavra contrária. Neutraliza agora, Papai querido, no mundo espiritual, toda ferramenta que foi forjada e levantada contra as nossas vidas. Nessa
pela palavra do teu poder e pelo poder da tua palavra. Repreendemos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Isso, dê uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Aleluia. Nos dá graça, Senhor, para ministrar a palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos diante de um relato profético. Um relato que não está no tempo do homem, não está no Cronos, está no Kairos, é o tempo de Deus, é algo profético. João, ele teve a revelação, ele viu a igreja pronta. João, ele teve uma revelação em Apocalipse, ele viu o casamento do Cordeiro, o que se fala muito pouco nos nossos altares, o que se fala muito pouco sobre a volta de Cristo, sobre restaurar e buscar uma igreja saudável e sadia. Se fala muito pouco. O que nós vemos nos nossos altares é a igreja presunçosas, gananciosas, pessoas que amam dinheiro, pessoas religiosas, pessoas que estão debaixo de um segmento, de uma doutrina humana, quando na verdade toda a doutrina é a palavra de Deus e nós não podemos fugir da palavra do Senhor. E a palavra de Deus para nós é para que possamos ser uma igreja saudável, uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma igreja santificada, porque ninguém pode ver a Deus se não tiver santificado. Sabe qual é a maior tragédia do ministério? É os santos sem santidade, é a religiosidade, pessoas que andam por cima, debaixo de condutas humanas e coloca regras para se sobreviver dentro desse estabelecimento, quando na verdade nós precisamos nos entregar para Deus, quando nós precisamos nos santificar e não olhar a trave que está nos olhos dos nossos irmãos, porque a palavra de Deus diz: não julgue para que não seja julgado. Então nós precisamos nos preocupar com o ministério ao Senhor e não com os nossos ministérios. Porque se o ministério ao Senhor não vir à frente, não adianta você ter um ministério de cantar, um ministério de pregar, um ministério de evangelizar, um ministério de que você quiser ter. O ministério ao Senhor precisa vir à frente e reconhecer Ele como Ele é. E Efésios, capítulo 1, a palavra de Deus diz que só o Espírito Santo de Deus pode revelar Deus para você. Só o Espírito Santo de Deus pode mostrar a você quem é Deus. Você pode ler a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, ser um teólogo e ainda não conhecer a Deus. Porque só o Espírito, só o ministério ao Senhor, só o ministério do Espírito pode te levar a esse lugar de revelação, a um lugar de intimidade com Deus. E para nós chegarmos nesse lugar de intimidade, nós precisamos renunciar às nossas vidas, renunciar a nossa vontade, o nosso ser. Hoje se fala muito pouco sobre santidade, sobre pecado nos nossos púlpitos. Fala muito pouco sobre a volta de Cristo, sobre o casamento do Senhor. E agora é chegada a hora, diz a palavra de Deus. Chegou a hora. Lucas capítulo 22, versículo 14 está dizendo: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E aí Jesus, ele diz: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus estava na noite que foi traído, ceando com os seus discípulos. E o versículo 16 declara dizendo: pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Versículo 17 diz: recebendo um cálice, ele deu graça e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha
o reino de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Na noite que foi traído, ele estava dizendo: hoje eu faço uma aliança com vocês, e eu não tomarei mais do fruto do fruto da videira, que era o vinho, até que eu volte para buscar a igreja, e juntos no reino, nos seios do Pai, nós vamos cear juntos. Ele estava falando da bodas, do casamento. Fruto da videira é o vinho. O primeiro milagre de Jesus foi justamente em um casamento, que foi transformar água em vinho. Lá em João, no capítulo 2, versículo 3 e 4, está relatando que, acabando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus para sua mãe: temos nós em comum, mulher? O que eu tenho a ver com as coisas da terra? Ele estava dizendo. O que eu tenho a ver com as coisas terrenas? A minha hora não chegou. Aleluia. A minha hora ainda não chegou. Mas sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus, ele estava dizendo que as coisas da terra ainda, ele não tinha nada a ver, ainda não tinha chegado a hora dele de manifestar as coisas celestiais. Agora preste atenção, porque o casamento, ele é marcado pelo vinho, que representa o que? Alegria. E essa passagem é uma passagem típica para muitos pastores fazerem casamentos, porque fala da alegria do casamento. Porque se acabar a alegria do casamento, né, se acabar o vinho, vai acabar a alegria do casamento, vai acabar o amor, e vai vir a desgraça. Ou então muitos outros usam essa mensagem como um prosélyto. Qual é a parte da sua vida que acabou? Qual é o vinho que acabou na sua vida? Qual é a alegria que você já não tem mais? Porque Jesus, ele vai operar milagre. Mas não é nada disso, irmão. Existe algo muito mais profundo do que prosélito. Existe algo muito mais profundo que está entre linhas, que só o Espírito Santo de Deus pode revelar aos nossos corações. Nós não queremos fazer prosélito, mas nós queremos apresentar a você a revelação do propósito de Jesus dizer isso. Não é chegada a minha hora. A mãe de Jesus chama ele e diz: olha, resolve o problema do casamento. Jesus responde: não, eu não posso, a minha hora não é chegada. Agora, por que a hora de Jesus não tinha chegado? Afinal, ele não fez o milagre que a mãe dele tanto queria, e que os noivos, aquele dia do casamento, esperavam, que era a transformação das águas em vinho. Afinal, por que ele declara isso? Que a minha hora não é chegada. Sabe por quê? Porque ele não estava falando do casamento alheio, ele estava falando do seu casamento. Jesus estava falando do casamento dele com a igreja. Ele estava dizendo: a minha hora não é chegada. Mas em Lucas capítulo 12, versículo 22, ele está dizendo: chegou a hora. Chegou a hora do meu casamento. Chegou a hora. Ele chama os seus discípulos, eles se reclinam na mesa. Mesa é símbolo de relacionamento. Mesa é símbolo de intimidade. Jesus chama os seus discípulos para a intimidade, e ele declara dizendo: eu desejei este momento com vocês. Eu desejei essa hora com vocês. Façam isso, comam e bebam do vinho. Façam essa aliança comigo, e eu prometo a vocês que voltarei para buscá-lo. Eu prometo a vocês que não vou tomar mais do vinho, não vou tomar mais do fruto da videira, até que vocês estejam comigo no lugar para onde eu vou. Jesus estava chamando eles para a intimidade, para o relacionamento. Afinal de contas, a mesa é a porta para nós alinharmos as nossas vidas. Porque diz Jesus em Laodiceia, diz a palavra de Deus, que está do lado de fora da igreja. Porque a igreja de Laodiceia, que é a igreja de hoje, dos últimos dias, a
última fase da igreja. É uma igreja presunçosa e gananciosa. Uma igreja que pensa que é, mas não é. Miserável, pobre e nu. E Deus está dizendo: aconselho que de mim compre colírios para os teus olhos. Aconselho que de mim compre ouro refinado. Aconselho que de mim compre vestes, linho fino, vestes de santidade, porque o seu pecado está exposto. A igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora dela, e Ele está dizendo: deixa eu entrar, porque eu quero se assentar na mesa. Porque mesa fala do que? De relacionamento, de intimidade. Mesa fala de comunhão. É isso que Deus Ele quer fazer nos nossos dias na igreja. Ele quer trazer a igreja para o posicionamento. Ele quer trazer a igreja, levar a igreja ao amadurecimento. Como igreja nós precisamos amadurecer. Você acha que é só participar de cultos? É só de vir na igreja aos domingos? Vir na igreja de terça, de quinta, fazer algum trabalho na igreja? Não. Nós precisamos crescer em Deus. Nós precisamos crescer no propósito de Deus. Porque grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Enquanto nós trabalhamos dentro das quatro paredes, existe uma multidão esperando a voz profética dos filhos de Deus. Nós precisamos crescer e amadurecer como Cristo, como cristão. Porque a vida é uma palavra Cristo, ou melhor, a palavra cristão vem de Cristo, pequenos Cristos. Aleluia. E para nós chegarmos a este nível, nós precisamos nos comprometer e não apenas nos envolver. Nos comprometer com uma aliança. Nos comprometer com o nosso noivo. Talvez você ache que o seu casamento com o noivo vai ser só naquele grande dia. Eu digo para você que não, cara. O casamento é agora. O casamento é agora. Jesus estava dizendo: eu desejei este momento. Eu desejei este momento. Eu quero fazer uma aliança com vocês. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto. O casamento é agora, querido. O que vai ficar para depois vai ser a noite de núpcia. O casamento é agora. Nós precisamos nos casar com Ele hoje. Por quê? Porque naquele grande dia vai ser apenas a noite de núpcia. Ele diz: casa comigo, faça uma aliança comigo. Eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E eu prometo que não vou beber no vinho até que vocês estejam comigo na noite de núpcia. Era isso que Jesus, o casamento chegou agora. A palavra de Apocalipse está dizendo: vamos nos alegrar e vamos dar glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. Chegou a hora do casamento do Cordeiro. A noiva já se preparou. A noiva já está pronta. Era isso que Jesus estava dizendo, cara. Jesus estava dizendo exatamente isso. Coma do pão, beba do vinho, casa comigo, faça uma aliança com o meu sangue, e eu prometo que voltarei para buscar vocês. Eu prometo que voltarei para buscar a igreja. A pergunta é: você está pronto? A pergunta é: você está pronto para Ele? Será que como igreja nós andamos unidos como igreja? Será que como igreja nós estamos vivendo este casamento, esse romance com Ele? Deus, Ele usa a palavra adultério para o povo de Israel todas as vezes que eles adoravam outros ídolos. Talvez você não adora a imagem, talvez você não adora os ídolos, mas você adora o dinheiro. Às vezes você adora a sua vida, às vezes você adora mais os seus compromissos e não se compromete com Deus. Às vezes você adora mais as coisas terrenas, às vezes não, a maioria das vezes, e não se posiciona como a esposa. Você é esposa.
Você é a esposa dele. Por quê, pastor, é a esposa? Porque agora você é uma só carne. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 1, versículo 3. Tu és santo, Deus, nós te adoramos. Aleluia. Efésios 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu vou ler para você a mesma passagem na versão dos dias de hoje. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele tem nos abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Que as bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais está à nossa disposição através do matrimônio com Jesus, através do casamento com Jesus, porque em Cristo refere-se a uma união. E Paulo, ele usa muito essa frase, união, unidos com Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que o relacionamento do homem, e quando eu estou falando homem, é no gênero humano, homem e mulher, quando o homem ele tem um contato com Deus, o que Deus espera é um casamento, não é um namoro, não é uma coisinha simples, não é nenhum noivado que a qualquer momento pode desfazer, não, está falando de casamento, de comprometimento que não pode ser voltado atrás, é irrevogável. Por isso que a palavra de Deus fala: aquele que põe a mão no arado e volta para trás não é digno do reino de Deus. Não é digno. Está falando do casamento, está falando de uma união estável. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E lá na frente, em Efésios 22, o versículo 23, a palavra de Deus está dizendo: e Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas a construiu como cabeça da igreja. Está falando de Jesus, que é o corpo e a plenitude daquele que cumpriu todas as coisas em todos os lugares, em tudo. Agora olha aqui para mim, porque talvez isso possa soar como uma heresia para você, mas preste atenção na palavra profética de Deus, porque a plenitude de Cristo, ela está na igreja, ela está na sua esposa. Cristo, ele é completo com a igreja. Quem é casado aqui, deixa eu ver. Você só se sente completo com quem? Com a sua esposa, com o seu esposo. E a própria palavra nos ensina que a sua mulher é a sua carne, e a mulher do seu marido é a sua carne. São duas pessoas em um corpo. Está falando de uma união. E ele está dizendo o corpo de Cristo. Nós, igreja, somos o corpo de Cristo. Aleluia. Efésios 5, versículo 30 e o versículo 32, o apóstolo Paulo está dizendo: porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. O apóstolo Paulo está dizendo que a igreja, nós somos membros do corpo de Cristo, nós fazemos parte da carne de Cristo e até dos seus ossos. E aí o versículo 31 está dizendo: por isso deixará o homem, o pai e a mãe, unirá a sua mulher, e serão dois numa carne só. Aí o versículo 32 é o mistério de tudo, porque o apóstolo Paulo declara dizendo: grande é esse mistério, e digo porém a respeito de Cristo e a igreja. Cristo e a igreja é a mesma pessoa, é um corpo só. Nossa, pastor, que heresia. Não, cara, é a grande verdade. A igreja é o corpo de Cristo.
E a palavra de Deus fala que Cristo ele é completo através da sua igreja. Efésios capítulo 1, versículo 23, ao qual nós lemos, a Nova Tradução vai dizer dessa forma: a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Cristo ele é completo através da igreja. Quando Deus ele fez o mundo e todas as coisas, os animais, ele fez as plantas, ele fez todas as coisas, ele viu que o homem estava só, e a palavra de Deus diz: farei uma mulher, uma disjuntora para o homem, uma mulher idônea, uma mulher que seja responsável, uma mulher que vai completar o homem que está só. E a palavra de Deus fala, quando ela veio, quando Deus tirou da sua costela e formou a mulher, quando o homem olhou para ela, ele disse: mulher, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Uma só pessoa. O apóstolo Paulo ele fala a mesma coisa, que o corpo, nós somos carne e ossos de Jesus. Você já imaginou essa revelação? A verdade é que nós estamos acostumados com as bênçãos nas igrejas, palavra de prosélitos, palavra onde as pessoas elas vão se regozijar, se alegrar, mas com as coisas terrenas. Deixa eu falar algo para você. Existe algo muito profundo que precisa ser relevante nos nossos dias, que é a profecia do Senhor, porque Ele está chegando e a igreja precisa amadurecer e se tornar uma igreja irrepreensível, uma igreja que esteja pronta para o casamento, que seja uma só carne com Ele, que seja um só corpo com Ele. Eu estou falando de casamento, meu irmão. Eu não estou falando de namorico, que você dá um beijinho, né? Dá uns abracinhos, dá uma amassada, às vezes vai até além do que você pode, e aí depois fala: não, eu não quero mais. Sem vergonha, safado, é isso que... isso mesmo. Não, cara, é irrevogável. Nós precisamos nos alinhar ao propósito de Deus. Um completa o outro. É como um casamento. O apóstolo Paulo está dizendo: você completa Cristo e Cristo completa você. Você completa Cristo e Cristo completa você. Aleluia! Isso é muito forte, irmãos. Pode ser como heresia para algumas pessoas. Está se fazendo como Deus. Não sou eu. Não é o Jerônimo. É a igreja. É nós, juntos. E quando um cair, quando um falhar, o outro levanta, estende a mão. Não seremos perfeitos, mas nós podemos olhar o exemplo de perfeição e ajudar uns aos outros a superar suas dificuldades, para que a igreja chegue à unidade do varão, ou seja, para que a igreja chegue à unidade, ou seja, viva como Cristo, que chega a um lugar de perfeição. O apóstolo Paulo ele ministra isso a respeito do corpo de Cristo, que fala que o corpo de Cristo tem várias partes, mas é um só corpo, e tem vários membros, mas é um só corpo. E ele fala que todos nós fomos batizados pelo mesmo Espírito e bebemos da mesma água. Ele está falando da unção de Deus que nos une ao propósito do Senhor. Aleluia. De uma igreja que anda na unidade, de uma igreja que vive e que se entrega e que abre mão de tudo e de todos para viver o propósito de Deus, para viver os princípios e a sua chamada, porque será terrível naquele grande dia Ele olhar para você e dizer: servo ruim, servo mau, foi negligente, te deu os talentos e você não multiplicou, te lançarei fora da minha presença.
Mas a melhor coisa dos últimos acontecimentos vai ser naquele dia do casamento. E ele vai dizer nas bodas: vem, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, te entreguei pouco, mas foste fiel no pouco, e agora no mundo eu te colocarei. Sabe de uma coisa, querido? O que nós valorizamos na terra, lá no céu será o nosso asfalto. O que nós valorizamos aqui na terra, lá no céu é rua para nós passarmos. Lá é o mundo, lá é o que nós queremos, lá é o que nós desejamos. É lá que está o nosso coração, porque onde está o seu coração também estará o seu tesouro. Se você não colocar o seu coração no céu e no casamento de Deus, sinto muito, você será cortado. Mas você fala: não é legal, irmãos, porque isso não dá ibope, isso não dá sucesso. Mas deixa eu dizer algo para você: todo aquele que está ligado na videira, quem é a videira? Jesus é a videira. Todo aquele que está ligado na videira e não der frutos será cortado. Às vezes você está ligado na videira, mas não está dando fruto. Está ligado, mas não está dando fruto. Por quê? Porque ainda não se casou. Só está nos namoricos. Só está no experimenta. Vou experimentar hoje, vamos ver como que vai ser a igreja hoje. Não, eu vou dar uma oraçãozinha agora, eu vou orar um pouquinho, vamos ver. Só está no experimento. Não, cara, se entrega. Casa com ele, é um compromisso. Não tem altos e baixos. Não, é uma vida contínua. O fogo, ele não pode se apagar sobre o altar. E o altar é o teu coração. Você é o altar de Deus. Este fogo não pode se apagar. Mas ainda que ele queira se apagar, o pavio que fumega, uma sopradinha, ele retorna como o seu fogo. E Jesus, ele tem esperança na igreja. Sabe por quê? Porque ele deu a sua vida por ela. Jesus depositou tudo na igreja. Ele confiou tudo na igreja. Ele confiou tudo na sua esposa. Pastor, quem pode casar com Cristo? A palavra de Deus está dizendo: pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. A sua noiva já se aprontou, já está pronta. Foi lhe dado o quê? Foi lhe dado vestes de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Sabe quem pode se casar? Sabe quem está pronto para o casamento? São as pessoas que pegaram o seu manto. Foi dado. Eles pegaram. Eles aceitaram o linho fino, brilhante e puro, que é os atos justos dos santos. Os atos justos. É como que eu disse. Foi como que eu. Não é isso ainda. Foi o que eu disse antes. A pior tragédia do cristianismo é o santo sem santidade, irmãos. A pior tragédia do cristianismo é isso. Pessoas que se diz, mas não é. E a pior coisa é você achar que é e não ser. Porque enquanto você pensa que é alguma coisa, você não faz nada para mudar. O cara acha que é santo, o cara acha, mas não é. Mas não é. E é uma tragédia isso para o cristianismo. O relacionamento não vive só de palavras, querido, mas de atitudes. Você pode dizer para o seu esposo que você o ama, para a sua esposa que você a ama, mas o que vai definir o seu amor
são as suas atitudes, não a palavra que você libera. É o seu comportamento, é a sua atitude. O relacionamento não vive só de palavras, mas sim de atitudes, mas sim de renúncias, de santidade, de reverência, de viver o propósito de Deus, meu irmão. Não brinca com as coisas de Deus. Faça com seriedade, faça com verdade. E se você errar, não está ninguém aqui querendo te apontar o teu erro e colocar você para baixo, não. Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus está ministrando essa palavra, que é para te levar para o lugar do coração dele, para levar você para um lugar de relacionamento, porque é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda nas nossas debilidades. É só Ele que pode restaurar. É só Ele que pode fazer pegar fogo de novo. A palha que estava se apagando, a lenha que estava se apagando. Só Ele, é só Ele. É só Ele que pode perdoar os pecados. Quando Jesus diz: perdoados são os seus pecados, os religiosos da época disseram: é um demoniado, louco, está blasfemando. Mas só Jesus pode perdoar os seus pecados. Só Jesus pode absorver. Só Jesus ele pode nos curar, cara. E a maior alegria do Espírito Santo é te fazer um vaso limpo. Glória a Deus. Deus diz para Israel: Israel é como este vaso que se quebrou nas minhas mãos. Pode porventura esse vaso ser restaurado? Deus ele viu por milhares de anos um povo escolhido que foi chamado propriedade particular, um povo que foi chamado dele, para ele, feito para o deleite de Deus, oscilar, se corromper. Viu um povo se prostituir. E sabe o que ele fez? Ele continuou amando a prostituta. E aí ele levanta um homem chamado Oséias e fala para Oséias: se casa com uma prostituta. E o Oséias fala: mas por quê? Porque eu quero mostrar para você qual é o meu sentimento pelo meu povo. Se casa com uma prostituta. Ele se casou, se apaixonou. Oséias buscava a sua esposa na casa dos seus amantes e dizia: eu te amo, eu vou cuidar de você, saia deste lugar. Deus colocou amor no coração de Oséias por uma prostituta, só para mostrar o sentimento dele pelo seu povo. Porque o sentimento de Deus sempre vai ser a restauração e uma nova oportunidade. Glória a Deus. Isso é o cristianismo. Ninguém está aqui com uma legalidade humana querendo dizer que você não presta. Na verdade, o apóstolo Paulo ele declarava dizendo: eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menorzinho da minha casa. Na verdade, eu me considero como lixo, eu sou a escória deste mundo, porque ele foi um cara terrível, um cara que consentiu com a morte de Estevão e com muitos outros cristãos. Imagina um cara olhando para ele, se sentindo a pior pessoa, e Deus dizendo: eu te amo, eu vou te usar. O crente que vocês perseguem, as pessoas que você está perseguindo, você está perseguindo a mim. Mas fique tranquilo, porque eu vou reverter essa história. Você vai deixar de ser Saulo e vai passar a ser Paulo, e eu vou te usar para ministrar as
compromete com Ele, o teu maior desejo é servir as pessoas. Então você vai estar nos cultos, você vai estar nos trabalhos, você vai estar na rua, você vai estar evangelizando, você vai estar se movimentando. Meu Pai. Você vai estar comprometido com Ele e não com as coisas terrenas. Provérbios capítulo 10, versículo 1. Abre sua Bíblia comigo. Jesus ele conta uma parábola das 10 virgens. 5 delas eram loucas, comprometeu o seu azeite. Azeite na Bíblia fala da unção, fala do óleo da unção. Bem, os reis eram ungidos com óleo, os profetas eram ungidos com óleo. Elias recebeu a palavra de Deus: vai e unja Eliseu em seu lugar. Então o óleo representa a unção. Aí Provérbios 10, versículo 1 está dizendo assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro sobre o óleo, sobre um frasco de perfume, porque antigamente faziam isso, pegavam o óleo, pegavam a essência das plantas, de flores, e colocavam nesse óleo, deixava curtir, e ali virava um óleo de perfume, especiarias, a qual uma delas, uma prostituta, lavou o corpo de Jesus, ungiu o corpo de Cristo, de uma especiaria muito cara, de um perfume muito caro. Só que a palavra está dizendo, em Provérbios, que escreveu Salomão, um homem muito sábio, que uma mosca morta, uma mosca vindo, pousando sobre este frasco, morrendo, vai exalar um cheiro ruim, vai exalar um cheiro mau. E aí ele fala também um pouquinho de tolice, é a sabedoria. Um pouquinho de tolice pode comprometer a sabedoria. Em outras palavras, ele estava dizendo: você pode ter muitos acertos, você pode fazer muitas coisas certas, mas basta apenas um erro para comprometer todas as coisas. A própria palavra de Deus está dizendo: se você cumpre toda a lei, mas você cai apenas em uma vírgula, em uma palavra, você é transgressor de toda a lei. Não é de uma passagem, é de toda a lei. Um pouquinho de estultice, um pouquinho de tolice num frasco de um perfume vai comprometer todo ele. Estraga tudo, irmãos. E foi exatamente isso que aconteceu com as virgens imprudentes. Eram noivas, mas não tinham se casado. Eram noivas, mas não tinham se comprometido. Ficou de fora das bodas, da noite de núpcia. Nós precisamos nos casar para não comprometer a unção, para não comprometer o Espírito de Deus que está sobre as nossas vidas, porque o Espírito do Senhor te ungiu, o Espírito Santo do Senhor te elegeu, foi o Espírito Santo de Deus que te chamou. Nós não podemos comprometer a unção. Por que o frasco caiu a mosca e morreu? Porque não tinha tampa. Porque se tivesse tampa, se tivesse uma cobertura, não tinha comprometido. Então nós precisamos nos cobrir com o quê? Com o manto do Senhor, com linhos finos, com atos de justiça, com vestes de santidade. As insensatas, essa mesma passagem a qual nós lemos de Provérbios, em outras traduções fala que um pouquinho de insensatez compromete tudo. É tolice, é burrice. As noivas insensatas, as loucas, as imprudentes cometeram a burrice de deixar o azeite faltar. Cometeu a burrice de deixar
as coisas da terra influenciá-la, e ela ficou de fora. Se unir com Cristo e andar em santificação, casar com Ele é ser um só corpo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que o pecado fora do corpo vai ter menos problema. Eu ia falar outra palavra, não sei se consigo. Não, deixa eu falar. Vai ter menos problema. O pecado fora do corpo. O que é o pecado fora do corpo? É um pecado que nós cometemos, uma mentira, uma inveja, uma qualquer outra coisa nesse nível. Agora, o pecado no corpo, diz a palavra do Senhor, que vai ser mais rígido, que é a prostituição. Porque o apóstolo Paulo fala que o corpo é dele, o corpo é de Jesus. Essa carcaça é sua aí. Alguns são mais fininhos, outros são mais redondinhos, né? Isso aí é dele. Aleluia. Esse corpo é seu. O pecado no corpo terá mais rigidez, será mais rígido o tratamento, porque se trata, porque é de Deus, porque você e Ele é uma só carne. Você e Jesus se tornou uma só carne, é uma união. Aleluia. E o que define a minha santidade é o nível de amor que eu tenho por Ele. O que define a minha união é o quanto eu o amo. E o grande problema de nós é mensurar o nosso amor como grande, quando na verdade ele é muito pequeno. Aleluia. O grande problema muitas vezes é mensurar o nosso amor como maravilhoso, quando na verdade nós precisamos melhorar e muito. Nós precisamos amar mais, nos entregar mais, renunciar mais, irmãos. Por quê? Porque nós o amamos, porque nós desejamos servir um corpo, servir um propósito de Deus. Abra sua Bíblia comigo em João 21. Chama a pastora para mim, por favor. O que vai definir a sua santidade é o nível de amor que você tem por Ele. Você pode jejuar, você pode se consagrar, você pode subir no monte, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Mas o que define a sua santidade é o amor que você tem por Ele. O que vai definir o seu casamento estável, uma união estável, é o seu amor. O amor dele é para todos. Só que ele sabe que o amor de todos não é dele. Ele entregou a sua vida, e a palavra de Deus fala que ele fez isso primeiro. E ele te amou primeiro. E o que vai definir a sua santidade, o que vai definir o seu casamento, de você ter vestes de justiça, atos de justiça, é o amor que você sente por Ele. Amém? Amém. João 21, dessa vez eu creio que não errei. Vê aí. João 21, versículo 14, está dizendo assim: esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes?
Estava falando dos outros discípulos. Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Versículo 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Talvez na sua tradução é triste. Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Agora se atenta para o versículo 18 e para o versículo 19. Digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse: siga-me. Agora Jesus ele pergunta para Pedro: me ama mais do que esses discípulos, os outros discípulos? É claro que Jesus ele não queria fazer